Então, nessa ação penal 503.08.8380, depoimento do senhor Eduardo Aparecido de Meira. Senhor Eduardo, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Também pela nossa lei, se o senhor ficar em silêncio, isso não traz nenhum prejuízo ao senhor. Mas também essa oportunidade que o senhor tem de falar no processo. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Com prazer, eu que prefiro falar. Certo. Então, senhor Eduardo, para nós começarmos, essa empresa Credencial Construtora, quando que ela foi criada? O senhor é sócio, dirigente? A história é assim. A Credencial, ela sempre foi uma empresa minha com a minha irmã. Antes eu tinha outras empresas de representação comercial mesmo. Por algum motivo eu fechei uma e outra eu vendi e montei a Credencial. O objeto do meu trabalho sempre foi a representação comercial, a venda, o acompanhamento, o follow-up de produtos, serviços, isso tudo. Quando ela foi criada, aproximadamente? Eu acho que ela foi em 2010, por aí. Não, foi antes, bem antes. Eu não consigo guardar as datas, eu sou péssimo nisso. Eu consigo guardar os fatos, sabe? E ela foi criada, quem ela foi criada, sócios? Eu e o Flávio. A minha irmã saiu, o Flávio ficou. E como o Flávio é engenheiro civil, eu sou técnico em mecânica, também conheço elétrica e também trabalhei com PCP muito, com projetos, trabalhei com OIM. A gente pensou, falou o seguinte, vamos montar uma empreiteira na área civil, que a gente pode começar com obras também, não só a representação comercial, parar de trabalhar para os outros e trabalhar para a gente mesmo, que a gente acabava trabalhando muito. Tinha muito chefe, todo mundo, as empresas que a gente representava, cada um era um patrão. Uhum. Então a gente queria ter um negócio nosso, mas foi muito difícil isso. É muito difícil uma empresa, uma construtora nova no Brasil ser criada, pelas exigências da Lei 8666, pelas exigências de uma forma geral, exigências de um CNPJ ter expertise e ter que apresentar essa expertise antes, uma história toda, sendo que a empresa é constituída de homens. Eu acho que a Lei 8666, ela poderia, inclusive, assim, uma sugestão, ela ser mais aberta aos novos. Mas assim, então o senhor criou essa empresa, o senhor era o sócio, o senhor é Flávio. Isso. Tinha alguma divisão de tarefas entre os dois? Não, a gente trabalhava junto. Tá. E chegou a ter uma sede essa empresa? Essa empresa sempre foi na minha casa. Eu sou divorciado, eu tenho uma casa em Sumaré e tenho um apartamento em São Paulo. Certo. São duas moradias e escritórios, basicamente. O que acontece? Como a gente é a parte menos importante sempre, então você sempre vai aos clientes. Excelência. Uhum. Sempre a gente ir aos seus clientes. Tanto que a gente rodava 90 mil quilômetros de carro por ano, em média. Trabalhava 16 horas por dia. Esse endereço aqui com Itália, 885? É uma casa minha, ela tem uma garagem boa, tem várias salas de escritório, ao contrário do que disseram. Entendeu? Acho que não viram. Ela tem um anexo, ela tem os escritórios, tem os arquivos. Não é uma empresa de fachada. E também, assim, eu estou, sabe, de tudo que está acontecendo, eu vou ser sincero, pode me deixar preso, pode acontecer o que for, só que eu quero deixar claro uma coisa, eu não tenho, humanamente é impossível a minha identidade ser apagada. Certo. Eu me sinto muito mal quando as pessoas me escrevem ou falam que eu era uma empresa de fachada, ou estava trabalhando para o José Dirceu, ou eu estava trabalhando por alguém. Eu trabalhava por mim, pelos meus filhos que eu crio e com os valores permanentes que meus pais me passaram. Certo. Mas assim, então, seguindo o senhor Eduardo, o senhor Flávio, daí como é que ele fazia? Ele prestava serviço? Não. O Flávio foi meu sócio. Depois de um tempo, o Flávio era sócio de uma construtora com o padrasto dele. O padrasto dele estava muito doente, depois o Flávio começou a namorar minha cunhada. Eu apresentei o Flávio para minha cunhada, eles acabaram se casando, eles são casados. Certo. E o Flávio veio comigo, a minha irmã saiu, minha irmã tinha 1% só da empresa, eu falei para ele, vamos encarar o mercado, vamos expandir. E na época eu era assim, modestamente falando, uma pessoa muito conhecida na área elétrica, porque a expertise de venda
de transformadores, de consumo, materiais de consumo constantes, sem sazonalidade, é a mesma coisa. Você vai ter oportunidade para falar depois. Tá bom, tá bom. Para responder minhas perguntas, como tá elas ótimo. são feitas, certo? Certo. O senhor Flávio, ele prestava serviço no local? O Flávio trabalha direto comigo, sempre comigo no local, nas empresas. Na sua empresa? Na credencial. Na credencial. A gente sempre estava ali. A gente ali se reunia, ali a gente fazia todos os nossos planos e dali a gente saía para atender nossos clientes. Voava ou viajava de carro, mas era muito carro para todo lado. O senhor... Sua empresa chegou a ter empregados? Não, ela é muito pessoal, não tinha necessidade de ter empregado. A gente, com a tecnologia da informação, a gente tinha iPhone, iPad, a gente conseguia fazer tudo de forma remota e se a gente precisasse imprimir um documento, a gente ia até um lugar, uma empresa que a gente tivesse prestando serviço, posso imprimir um documento para a próxima reunião. Então a gente saía do interior de São Paulo, que é Sumaré, ia para São Paulo para trabalhar. Chegava a prestar algum serviço, como é que se diz assim, técnico ou era só representação comercial? Técnico. Eu sempre fiz questão de pelo menos entender o mínimo de todas as áreas e os objetos que nos foram trazidos. Por quê? Não dá para entrar num ambiente sem estudar história, geografia e ter o mínimo de técnica. Mas prestava algum serviço técnico para essas empresas que contratavam o serviço da credencial? Em algumas questões, sim, alguns melhoramentos. Por exemplo, quando eu trabalhei com a Itaipu Transformadores durante 15 anos, eu fiz uma patente olhando um tanque de combustível de um caminhão. Mas foi através da credencial? Não, fui eu. Acho que nessa época era credencial. Mas eu fiz a patente em meu nome, de um transformador que a caixa dele seria polimérica. E o contratado era credencial pela empresa? Não, eu era o representante da Itaipu Transformadores. Eu idealizava. A construtora prestou algum serviço técnico para alguma das empresas que a contrataram? Técnico, só na hora de vender, só na venda, assim? Só na hora de tentar confirmar que uma empresa tinha um produto bom ou não. Inclusive, se o senhor me permitir, nessa questão dos tubos, eu pedi uns amigos fora, fiz o desenho e trouxe umas maquetes aqui para explicar, porque eu ouvi as testemunhas aqui e eu queria me pronunciar e mostrar tecnicamente também, mas assim, para ficar um pouco mais claro, quando as pessoas falam em tubo com costura, tubo sem costura, porque assim, eu trouxe isso aí, eu queria pedir licença para explicar. Essa contratação da Auguri Empreendimentos pela credencial, o senhor pode me esclarecer? Isso é um grande arrependimento, porque nós não prestamos serviço nenhum para a Auguri. Uhum. Isso daí eu tinha um acordo verbal com o senhor Carlos Batista de Sá Batista. Nunca tive contato com ninguém mais dentro da Apollo Tubulars. Tive um almoço com o senhor Carlos, a esposa dele, o Flávio. Aí o Flávio já estava vindo para ser meu sócio nessa época. Em Lorena, na fábrica. Tivemos algumas reuniões, só eu e o seu Carlos. E eu tinha muita vontade de ter um produto na Petrobras, porque eu só via 2 fabricantes. Era um monopólio que tinha ali. Só tinha 2 fabricantes. Então eu via a oportunidade de negócio. E a gente fez o trabalho, ajudou no convencimento da reaceitação do tubo com a costura longitudinal, que é que eu vou explicar com as maquetes. Com quem que o senhor ajudou? Com o pessoal da área de estratégia de compras de materiais, com o senhor Roberto Alfradi, que era o gerente, e o pessoal dele, o pessoal do cadastro, o senhor Hernani Turazzi. A gente via que a Petrobras, a Apollo estava bem atendida pelo senhor Menezes, que era um representante. O senhor Carlos Batista falou que ele era um bom representante técnico e tal. E eu falei para ele, olha, o que a gente pode tentar fazer? A gente está numa relação com o pessoal de estratégia. Quem sabe a Petrobras seja o objetivo da Petrobras mesmo, ter mais um fornecedor. Como é que o senhor chegou até a Apollo ou como é que a Apollo chegou até o senhor? Eu cheguei até a Apollo porque eu entrei na Petrobras para tentar reinserir a Brastubo
que era uma antiga fornecedora de tubos da Petrobras, na Petrobras. Mas eles tinham uma questão jurídica para resolver e eu vi que as coisas não iam sair do lugar. Mas essas empresas, um funcionário que trabalha na Confab, trabalha na Brastubo, depois trabalha na outra, é um mercado pequeno. Pequeno e com muitos olhos. Por quê? É um mercado muito grande. Muito grande. E daí eu procurei o senhor Carlos Batista, eu consegui o telefone dele, me apresentei e ele foi me encontrar em São Paulo. E eu com ele sozinho, nós nos encontramos e tomamos um café. E ele estava naquela fase de encerramento de carreira, porque ele já é um senhor, quase da idade do meu pai, assim, sabe? Ele falou para mim, olha, teve a fusão com a US Steel, teve um aporte grande de capital. Posso tomar só um? Claro. Desculpa. Então aí eles estavam fazendo a joint venture com a US Steel. Eu vi que eles tinham corpo. Até por isso fui lá na fábrica dele e verificar. Laboratório de entrada de matéria-prima, manufatura completa, ensaios de laboratório de produto final. Então eu percebi que essa empresa, mesmo ela fazendo um produto que já não era aceito pelo corpo técnico da Petrobras, apesar de padronizado também estar, ela tinha condições de confiabilidade, e não tem problema, porque a pior coisa é vender um produto... Quantas vezes que o senhor teve com o senhor Carlos? Com o senhor Carlos, entre 5 e 10 vezes. 5 e 10 vezes. E o que foi contratado? Foi combinado entre eu e o senhor Carlos o seguinte: senhor Carlos, eu tento fazer o meu trabalho possível de convencimento, porque isso é foco, é venda mesmo. Falei para ele, olha, os seus tubos não vão sair da prateleira se não tiver alguém que fique em cima, e tecnicamente também entenda o mínimo, e saiba falar bem. E ele me viu, eu sou uma pessoa grande, eu joguei basquete durante muitos anos, então tem assim uma facilidade de falar, uma simplicidade, que eu gosto disso. E o que foi combinado? Foi combinado que ele ia me remunerar em 1%. E por que não foi feito? Porque era a de êxito. É assim, quando ele fechou o contrato com a Petrobras, nós nos reunimos num restaurante lá no Rio de Janeiro. Era uma noite, ele me pegou, eu estava com o Flávio no aeroporto Santos Dumont. E nos levou até um restaurante perto ali que chamava Casa Suíça. Lá nós jantamos. Ele tinha assinado o contrato com a Petrobras, estava feliz, porque eu sugeri muito a ele que ele desse o máximo desconto possível naqueles tubos. Com quem que o senhor falou na Petrobras? Eu falei sobre a Apollo, eu falei só com o senhor Roberto Alfradique. Só com ele. Apesar dele dizer que não, ele falou comigo. Mas ele não... Essa questão, senhor Carlos, todas as pessoas que foram ouvidas aqui, nenhuma confirmou essa versão que o senhor fala que foi contratado pela... Então, Excelência, eu pensei nisso. Exatamente, eu assistia e me sentia mal. O que acontece? A denúncia, a acusação diz que eu peguei e recebi R$700 mil do senhor Júlio Camargo para entregar para o senhor Zé Dirceu. Isso está na minha acusação. Ninguém quer ser meu amigo agora. Então, acredito, o senhor Carlos Batista, ele acha que assim a defesa dele fica mais fácil. Porque a minha relação foi com ele, direto com o senhor Carlos Batista. Minha com ele, pessoal mesmo. Inclusive, eu considerava ele muito amigo. Como se fosse uma pessoa que estivesse no Rio de Janeiro, como meu amigo. Eu sou do interior de São Paulo, um mercado novo, extremamente grande. Continuo confiando nesse mercado. Se eu pudesse ter uma representada para vender tubos para a Petrobras, eu focaria nisso, porque a gente poderia também não só vender para a Petrobras. A Petrobras tinha um plano de fazer também... O pessoal da Petrobras também não se recorda do senhor? Então, todos pelo mesmo motivo. Eu acredito. Seria muito fácil a gente fazer uma cariação e eu fazer a memória deles voltar, porque não é possível que ninguém me reconheça, sabe? O senhor Luiz Eduardo de Oliveira e Silva esteve com o senhor alguma vez? O senhor Luiz Eduardo de Oliveira e Silva é irmão do José Dirceu, são meus amigos. Luiz Eduardo mora em Ribeirão Preto, a minha casa fica em Sumaré e ele trabalha em São Paulo. Muitas vezes ele parava na minha casa para tomar café, para almoçar ou jantar, ou eu ia para o escritório dele em São Paulo. A gente tinha uma relação
assim, eles são mineiros, eles são muito gostosa a relação. Ele é um cara simples, o Luiz Eduardo, principalmente. Muito simples, muito fácil, muito amável. A gente criou uma relação mesmo de amabilidade, assim. Foi legal, é uma relação muito legal. Mas não tivemos êxito em negócio. Porque o José Dirceu, eu já vou antecipando. O senhor me desculpa se eu estiver me antecipando, é porque eu estou há 5 meses preso e essa hora eu não via essa hora chegar. Eu realmente me sentia... a relação com eles... o senhor José Dirceu não conhece o mercado. Ele conhece macroeconomia, conhece... E tampouco fica controlando negócios, nada. O Luiz Eduardo era o gestor do escritório dele. Eles não têm expertise para nada. Eles não sabem sobre teor de carbono de aço, sobre rosca premium, sobre revestimento de tubo, sobre forma de construção de tubo. Eu pedi até que fizessem em papelão. Eu trouxe em papelão aqui. E por que ele foi nessa reunião, então? Não, quem foi? Luiz Eduardo. Não, Luiz Eduardo não foi. Não. Isso não é verdade. Não. O senhor Carlos, e eu acho que o delator Júlio Camargo, esse pessoal do Rio de Janeiro, eles vêm com um discurso, assim, único, entendeu? Infelizmente, é discurso versus discurso, doutor. Mas eu não tenho motivo para mentir. É como eu disse, não vou trocar meus valores permanentes por nenhuma sensação momentânea. Não vou mentir. Meus pais vão ver esse vídeo nosso um dia, entendeu? Todos que são o motivo da minha existência, que passaram por mim. Por que ele mentiria sobre isso, o senhor acha? Qual deles? O senhor Carlos Eduardo ter recebido o senhor e o senhor Luiz Eduardo? Porque o senhor Carlos, quando viu que a denúncia contra mim é uma denúncia feita pelo Júlio Camargo, que eu nunca vi o senhor Júlio Camargo, ele falou aqui. O senhor Júlio Camargo também disse que não podia afirmar, o senhor mesmo, eu estava ali, que foi repassado algum dinheiro para o José Dirceu. Ele não podia afirmar isso. Mas na hora que as pessoas leem as pessoas do meio que leem a minha acusação, elas verificam assim, pô, eu não conheço o Eduardo, nunca vi Eduardo, nunca trabalhei com o Eduardo, Eduardo não prestou serviço nenhum. Porque nesse caso, a credencial é Eduardo. Porque quem conhecia o tema e quem estuda os temas de forma de workaholic mesmo, sou eu. Eu posso ficar aqui, a gente conversando a tarde inteira, doutor, tecnicamente. Entendeu? Assim, eu domino o suficiente para, se um dia tivesse problema na venda de um tubo, eu pudesse ir lá ver se o problema era da pressão que foi aplicada nele, se era nominal, se era a pressão do trabalho, ou se ele realmente tinha problema na qualidade. Em buscar na rastreabilidade, na ISO, o defeito, o teor, sabe? Eu sempre tive essa... E por que foi feito então o contrato com a Auguri e não com a Apollo? Porque foi a única forma da gente receber alguma coisa. Um arrependimento, só agora eu sei que isso foi errado. Me arrependo muito, porque eu não precisava, não deveria ter feito isso. Foi um contrato fictício e eu não... Infelizmente, eu não conhecia. Agora que eu vi, o senhor Júlio Camargo tinha várias empresas. Nós nunca tivemos mais do que uma empresa. Nós tivemos uma empresa nossa, pessoal, e muito trabalho. E ele era um representante comercial também, que deve ter se enriquecido muito na Petrobras, que deve ter muitos anos à minha frente. Eu sei que ele vendia os cabos navais dele lá na Petrobras e era praticamente o líder disso daí. Que ele trabalhava com a Pirelli e eu trabalhava com a Irix Cable. Só que o meu mercado era São Paulo. Mas por que a Apollo não contratou, não pagou a sua empresa diretamente? Porque o senhor Carlos Batista, nessa noite do jantar na Casa Suíça, ele estava muito feliz por ter assinado o contrato com a Petrobras. E com as palavras dele assim, ó, muito triste por não poder assinar o contrato com a gente. Por qual motivo? Porque o senhor Peixoto de Castro, que eu nunca falei, que inclusive no depoimento na Polícia Federal, o senhor procurador me fez confundir, eu acho que também se confundiu, porque eu não vejo má fé nele, disse que eu conhecia o senhor Palhares de Castro. Eu não conhecia essa pessoa, nunca vi. Eu só conhecia na Apollo o senhor Carlos Eduardo Batista e o senhor Wilson, nesse almoço com a esposa do senhor Carlos Eduardo Batista, lá na fábrica em Lorena. Não conheço mais ninguém na Apollo. E aí ele disse, voltando no jantar, ele diz o seguinte:
Estou muito feliz por ter feito o contrato com a Petrobras. Isso aqui vai me ajudar na minha carreira. Mas eu, ao mesmo tempo, tenho uma notícia ruim. Eu não vou poder fazer o contrato com vocês. Porque aí ele abriu. O senhor Carlos, o dono da fábrica, nem falou o nome, Peixoto de Castro só, é amigo de criação de cavalos de um cara chamado Júlio Camargo. Eu sabia quem era o Júlio Camargo pelo mercado de cabos lá em São Paulo, cabo de energia. Sim. Eu falei, pô, mas não é possível. Não é possível, porque a gente queria vender, acompanhar a venda, o follow-up, buscar nos EPCistas a venda direta aos empreiteiros, tubo para refrigeração de água, principalmente, que ele poderia vender muito. A gente estudou o mercado. E ele também ficou muito chateado. Depois eu continuei ligando para ele, cobrando. Ele falou que eu acertasse então com o senhor Júlio Camargo. Aí eu nunca abandonava o assunto não saía da minha cabeça. Eu fui trabalhar com outros temas que eu também domino tecnicamente, tento fazer o máximo de forma humilde, mas sempre tecnicamente saber onde eu estou pisando. Infelizmente, de tudo isso daí, onde eu não sabia nem o que eu estava fazendo, era quando eu fiz esse contrato fictício com a Auguri. Não deveria ter feito, não deveria ter recebido. Não devia ter recebido. Era melhor. Apesar de ter participado da venda, ele ter um compromisso de 1% comigo, não ter cumprido comigo, eu errei. O Ministério Público também afirma no processo, embora isso não seja objeto específico dessa denúncia, que a sua empresa teria intermediado propina em outros contratos da Petrobras. Então, por exemplo, há uma referência aqui, consórcio CMMS. Certo. Teria pago cerca de 12 milhões entre 2011 a 2013 para credencial. Tá certo. O que foi isso? Por orientação dos advogados, as questões que não são atinentes à denúncia, ele não vai responder, Excelência. Está no contexto, doutor, da questão, inclusive está na declaração preventiva. Que existem outras investigações em curso e a gente vai optar por não responder sobre essas outras empresas nesse momento, Excelência. Tem um outro aqui, depósito da Mendes Júnior, em 4 de 5 de 2012 para credencial, também não pretende responder? Doutor, para vir até aqui, eu foquei o assunto tubos, certo, que é o que a gente está tratando agora. Eu trouxe até as maquetes para explicar, porque as pessoas vêm aqui e como eu sou leigo na área jurídica, ninguém consegue saber o que é a costura de um tubo. Então eu pedi que fizesse essas maquetes. Se o senhor me permitir, eu posso explicar todos esses temas um por um, com base técnica, inclusive. O que foram esses pagamentos aí à própria JD? A JD? Isso. A JD... Isso aí, a relação. Bom, é importante falar já, porque eu sei que o senhor vai se aprofundar, então eu já conto do começo que é melhor. A história é assim, em 2007, eu tinha muitos terrenos na região de Campinas, eu sempre fazia... Como eu vendia material elétrico, eu tinha poste, transformador, para-raio, cabos, cruzetas, isoladores. Como eu tinha essas fábricas como representadas minhas, eu sempre chegava aos incorporadores de loteamento e fornecia. Então, num loteamento, eu tinha muitos lotes em Sumaré, na região minha, e acabei tendo também no condomínio Santa Fé, onde o senhor José Dirceu tem uma casa. E eu tinha um terreno do lado da casa dele, um terreno na entrada do condomínio. Tinha 2 terrenos lá, já fazia tempo. E eu cheguei e eu conhecia ele, porque meu pai sempre me falava dele, sobre Guareí. Guareí é um município do interior de São Paulo, onde o tio dele foi prefeito quando meu pai era moleque. Eu nunca procurei o senhor José Dirceu, apesar de depois ter se tornado meu amigo, antes de 2007, porque ele era governo. A gente nunca quis ter laços com nenhum tipo de instituição governamental. Foi até essa tomada de decisão nossa para não criarmos uma empreiteira. E com a dificuldade das exigências do CREA também. Então, eu conversei com o senhor dele, me recebeu, foi muito amável. Depois a gente viu as coincidências do tio dele ter sido prefeito da cidade onde meu pai era moleque. Muito provavelmente quando ele passava as férias lá. Certo, mas vamos ser mais objetivos, tá? Qual foi o motivo? Teve relação comercial com a Tive, em 2008. O motivo é que ele não queria fazer negócio no Brasil nenhum, ele queria fazer negócio fora. E eu fiz um estudo geográfico
e verifiquei que as ilhas do Caribe e alguns países da América Central, eles estavam à base energética única, como a termoelétricas a óleo ou a gás. E o Panamá foi onde a gente escolheu ir primeiro. Oferecer o quê? Oferecer um sistema simples que a gente tem aqui no Brasil, mas eles não têm lá, que são os aquecedores solares da Heliotec, que era hoje é Bosch, que era a maior fábrica da época. Então a gente foi até o Panamá juntos, eu fiz um contrato com ele, para ele me abrir mercado, eu com empresários, fabricantes, e a gente foi para o Panamá junto. Esse foi o exemplo mais forte. Eu, o senhor José Dirceu, o Flávio, o senhor Ronaldo Cubi, dono da Heliotec, fomos até o Panamá. Eu paguei 10 parcelas de R$20 mil para ele naquele ano. Ele me abriu no Panamá uma interlocução boa. Ele me apresentou algumas pessoas do governo, o próprio presidente do Panamá, o senhor Martim Torrijos, e apresentou um empresário que seria o foco do nosso negócio, que é o Grupo Melo, que o seu dono é um senhor, já deve ter uns 90 anos, chama o senhor Arturo Melo. É um grupo muito forte lá, seria numa analogia, seria uma Votorantim aqui no Brasil. E a gente procurou porque a gente queria formar o que no Panamá? Mercado. Essas placas, se lhe interessa, eu explico como funcionam. Elas são simples. No Brasil, hoje ainda a gente não tem nem 4%, eu acredito, que não chega a 4%, as unidades habitacionais brasileiras com aquecimento solar de água. Se a gente pega uma casa com baixa renda... Mas não tem seria o motivo do Panamá. Foi feito algum contrato de estudo? Foi feito um contrato com a JD, foi feito pagamento para a JD, e depois disso a gente não teve mais negócio, a gente teve amizade. Só. E o negócio do Panamá, teve algum contrato? Não teve continuidade, porque o Grupo Melo, ali o Panamá, como tem aquele canal ele dificulta as coisas. Aí que eu fui perceber, apesar do estudo geográfico, eu fui perceber que essa geografia ela é difícil, porque qualquer coisa nova que a gente levar para o Panamá, na mesma hora tem um chinês 2 semanas chegando com o mesmo produto lá. Quantas vezes esteve no Panamá? Uma só uma vez. Quanto tempo ficaram lá? Ficamos 4, 5 dias. Foram visitar essa empresa? Como é que é o nome mesmo? Grupo Melo. É um Grupo Melo, um grupo. Ele tem fast food, tem rede de supermercados, ele cria o pintinho, o ovo, a galinha, o frango, tem uma sadia lá, assim. O senhor tem chegou fábrica de portas. a tratar com esses Marco Aurélio Rosa, Marco Aurélio da Rosa Ramos? Isso. Marco Aurélio da Rosa Ramos, eu tratei com ele lá atrás sobre a questão da reinserção da Brastubo. Tanto ele como todo o pessoal da área de suprimentos da Petrobras queriam, não sei se querem... O senhor chegou a tratar com ele sobre Apolo? Não, sobre Apolo não. Com o senhor Jansen Ferreira? Nunca conheci o senhor Jansen. O senhor chegou a tratar desse assunto envolvendo o Apolo e esses tubos com o senhor Luiz Eduardo? Não. O senhor Luiz Eduardo não entende desse assunto. Nunca tratou com ele? Não. Nem ele te ajudou de alguma forma? Não. Assim, fazendo uma analogia pela nossa inteligência, doutor, se eu fosse tratar o assunto tubos com o senhor José Dirceu, e se tudo isso que o senhor Júlio Camargo falou é verdade, eu não precisava colocar um terceiro fornecedor. Era simplesmente passar pela Mannesmann e pela Confab. Entendeu? Tem um documento aqui nos autos, que são os manuscritos que foram apreendidos, o evento 1 auto 52. Eu vi. Que são manuscritos com Fábio, Apolo, Jansen e tal. Você pode dar uma olhadinha. Essa letra é do senhor? Não. É só na minha letra, não. O senhor estaria presente quando foram feitas as anotações? Não. Então tá, o senhor pode não. Na minha letra é bem mais feia que essa. Então o senhor disse que essa foi uma remuneração... A remuneração combinado com a Apolo. Combinado e não cumprido. E o senhor nunca repassou dinheiro ao senhor José Dirceu ou a JD para esses pagamentos? Não. O que eu dava para ele era uma camisa no dia do aniversário dele. Ele é uma das poucas pessoas que eu posso fazer um elogio a ele, que eu conheci, que recebem a gente como eu também recebi as pessoas na minha casa, com bastante comida, com tranquilidade, um tratamento sempre cordial e recíproco. Mas ele era muito ocupado.
Ele era muito ocupado, sempre estava fazendo política, estava cuidando do processo que ele tinha também. Eu conversava pouco com ele. Ah, sim. Só vou interromper o tamanho do áudio aqui, tá? Então, no processo Eduardo Aparecido de Meira... processo 503-08-83, continuar o depoimento do senhor Eduardo Aparecido de Meira. O senhor mencionou que esses pagamentos que o senhor fez para credencial, para JD, foram quantos mesmo? 10 parcelas de R$20 mil. 10 parcelas de R$20 mil. Brutos, né? Isso foi valores calculado brutos. Com base em alguma Isso coisa? É valor bruto. Não, foi um dinheiro que ele me pediu, que ele estava precisando e ele ia viajar e ia trabalhar. E não foi só no Panamá que ele me abriu. Ele me apresentou uma mulher, que aí sim foi o Luiz Eduardo, me apresentou uma mulher do Peru chamada Zaida, que poderia vender. Aí eu entreguei um monte de catálogos, especificações de materiais elétricos para tentar vender no Peru. E um dia ele trouxe também uns iraquianos que vieram e me chamou, falou: Eduardo, você tem alguma coisa no Iraque? O pessoal vai reconstruir. Trouxe. E eu ainda aprendi a falar a frase do Islã para entrar no Islã em árabe e eles gostaram. Mas como que chegaram nesse valor? Quanto foi mesmo que o senhor falou? R$200 mil brutos. Brutos. É como 10 parcelas. Chegaram nisso aí? Assim, ó, você me paga 10 parcelas de R$20 mil e eu te abro o mercado, Eduardo? Pago. E paguei. Eu não tinha contrato com nenhum órgão público. E esse dinheiro sempre foi das minhas comissões, das minhas vendas, que eu trabalho há 31 anos, doutor. Uhum. Vendo aqui os pagamentos, eu vejo aqui parcelas de 18.770. Mas aí deve ser valor líquido, deve ter o imposto de renda retido na fonte, que é 1,5%. Nos pagamentos depois tem pagamento de R$15 mil e 3.770. Por que fazia picado assim? Não, porque deve ter tido, às vezes eu tinha alguma dificuldade de fazer transferência ou pagamento no mesmo dia, tá. Mas são 20 mil brutos. Esses 15 deve ter sido feito e depois deve ter estourado o limite daquele dia de transferência e eu devo ter feito um complemento depois de 3 mil e pouco, porque é 1,5% descontado na fonte. Uhum. Então são R$200 mil brutos. Tá. E esses R$200 mil não teve nenhuma base assim específica? Não, foi desse jeito. Talvez eu ganhe tanto. Não, padrão é esse. Aí se o senhor me permitir é o seguinte: o Caribe é ensolarado. Sim. No Brasil, que a gente conhece a tecnologia de duas placas solares e um boiler de 200 litros em cima de um telhado, numa habitação de baixa renda, reduz em 60% a conta de energia do baixa renda. O que permite o baixa renda, inclusive, deixar de ser inadimplente. Lá não é diferente. E lá a energia custa mais caro. Inclusive na época, acho que na hora do almoço, assim, apagava o país. Porque eles funcionam com termo. Se isso desse certo, qual era o objetivo? Fixar o Grupo Melo como distribuidor e expandir esse trabalho pelas ilhas ali, porque eles não têm hidrelétrica. Agora eu estudei e vi que eles fizeram linhão, que sai do México agora e está trazendo energia hidrelétrica para alguns países ali. O senhor mantinha, a sua empresa, o senhor mantinha contato telefônico frequente com a JD Assessoria? Mantinha. Eu verifiquei aí o que a polícia, o trabalho da polícia. Com todo o respeito eu digo, não necessariamente esse número de ligações foram completadas, podem ter sido tentadas. Mas assim, só para entender, eu falava 42 horas em média por mês no meu telefone celular, dentro do carro trabalhando. Porque eu ficava 16 horas por dia trabalhando entre Sumaré e São Paulo e andando dentro de São Paulo, quando o trabalho era ali. Ou mais para o interior ainda do estado. Então, eu olhei esse número de ligações, eu não achei ele alto. Assim, por meu processo de divórcio, por exemplo, no mesmo dia minha ex-esposa me ligou 72 vezes. Aqui eu não atendi. Uma série de 60 ligações por mês entre março e julho de 2012. Então, o que eu estou informando, doutor. Falavam bastante, então. Falava com eles, brincava, até com segurança. No ramal deles, eles tinham vários telefones, até o segurança, o pessoal lá, a gente brincava com eles. Mas não tinha relação comercial, não tinha. Em princípio são essas questões de juízo, eu passo ao Ministério Público. Tá. Só uma questão. Tá. Em relação
a Júlio Camargo alguma vez manteve contato com Júlio Camargo pessoalmente ou por algum outro meio, através da pessoa de José Dirceu? Não. Só o filho eu conheci. Só o filho dele. Eu nunca vi o senhor Júlio Camargo, a não ser aquele dia que ele veio aqui. E ele também disse isso. Em alguns desses telefonemas acontecidos entre março de 2012 e julho de 2012, foi conversado com pessoas da empresa JD sobre os pagamentos que o senhor estava recebendo, que também são no mesmo período? Durante o período em 2008, o senhor está falando? 2012. 2012? O senhor estava recebendo Júlio Gerim Camargo 699, entre isso. Março e julho. Não tem e nesse nada. período houve 300 ligações. Alguma dessas ligações não tem nada com esse assunto. Não existe esse assunto nisso. Existe amizade, existe só essa interlocução. Assim, parece um número exagerado, mas eu também vi aí que mesmo as tentativas de ligação, elas contam uma. Não necessariamente eu atendi o telefone, eu falei. Mas é como eu disse, minha ex-esposa conseguiu me ligar 72 vezes no mesmo dia. Sem maiores perguntas. A sede de acusação tem perguntas? Sem perguntas. Eu deixo sempre o defensor do próprio acusado para o final. Os outros defensores têm indagações? Pode alcançar o microfone lá, defensor de Flávio Macedo. Boa tarde, senhor Eduardo. Boa tarde. Senhor Eduardo, quando o senhor foi para o Panamá, o senhor disse que o senhor Flávio foi junto, Flávio Macedo. Ele era sócio da Credencial a essa época, senhor Eduardo? Não era sócio da Credencial. Ele estava naquele período onde ele estava saindo da empresa do padrasto dele, que infelizmente veio a falecer, e vindo comigo. E nessa época ele já estava namorando a minha ex-cunhada, com quem ele é casado hoje. Qual o motivo dele ter ido junto, senhor Eduardo? O motivo é ele me acompanhar e me ajudar, porque tudo isso dá um trabalho. A memorização, a capacidade de memorização, organização, já vai esgotando. Inclusive, meu acordo com o Flávio é que o dia que eu não tivesse mais pernas, ele me ajudasse com meus filhos. Mas ele não era sócio da Credencial? Não. Ele não teria efetuado nenhum pagamento à JD? Não, ele não efetuou pagamento, não. Fui só eu mesmo, não tem nada. Tá, o Flávio certo. Não era sócio em pagamento. Tá. O senhor disse na delegacia que o senhor Alfradique teria dito para dar um desconto significativo para a Apollo, né? Isso. Ele disse isso ou ele disse para que fosse dado um desconto para todas nas negociações da Petrobras, o que eu percebi é o seguinte: aquele decreto permite quase tudo. Tudo isso que a gente está vendo. Mas eu acho que moralmente as coisas não deveriam ser como foram. Ao mesmo tempo é o seguinte: nessa questão clara, o senhor Alfradique disse a todos que pudessem estar com a costura longitudinal, que aí o que eu gostaria das maquetes. Fica mais fácil explicando. Poderia mostrar, doutor? As maquetes? São pecinhas que eu... Eu já entendi. Não tem, mas assim, para explicar para ele, porque seria uma volta ao passado. Os tubos com costura longitudinal helicoidal, eles saíram do padrão. Que temos que ser mais objetivos. É isso daí. O senhor pode explicar sem a maquete. Então, o que eu queria saber é o seguinte: o senhor Alfradique disse para o senhor para dar um desconto, que a Apollo desse um desconto significativo, ou que todas as empresas deveriam dar? Todas as empresas deveriam dar desconto significativo. Mas ficou mais claro para mim, observando o mercado, estudando o mercado e mostrando para o seu Carlos, que é o seguinte: para Petrobras comprar aquela tecnologia do tubo com costura helicoidal, que tem mais área de solda, teria que ser, porque o decreto permitia isso, um valor significativamente mais baixo, bem mais baixo do que os outros, nos mesmos itens. Porque por pouco dinheiro, por pouco a menos, eles não iriam comprar o tubo helicoidal. Foi isso. E o senhor Carlos atendeu, deu desconto, me agradeceu. Mas ele não lhe passou nenhuma informação privilegiada, é isso? Não preciso de... Tá bom, estou satisfeito. Nessa área minha, doutor, e todos que estão me ouvindo, é o seguinte: é um exercício psicológico de afirmação e recuo. Certo.
Eu trabalho com 2 vetores das Mas negociações. tá bom, você Tá. precisa mais objetivo no seu Tá depoimento, certo? Outros defensores têm indagações? Ou o defensor do próprio Tenho, excelência. acusado? Pela defesa do próprio acusado. Senhor Eduardo, só para esclarecer que não ficou muito claro a questão, como que o senhor fez as cobranças para o senhor Carlos Sá? E como que o senhor chegou no seu Júlio Camargo? Ou quem determinou o valor que o senhor receberia? Quem determinou que fizesse um contrato? Eu fazia as cobranças ao senhor Carlos Eduardo Batista, porque eu não tinha interlocução com o senhor Júlio Camargo. Eu poderia buscar interlocução com ele através do mercado de cabos, mas eu preferi focar e cobrar quem me devia. Quem me devia era o senhor Carlos. Como que eram feitas as cobranças? O senhor Carlos, o senhor conseguiu ver aquilo? Puxa vida, senhor Carlos, o senhor precisa me ajudar, porque eu gastei tempo, eu gastei dinheiro para te ajudar a vender. Perfeito, mas eram por telefone? Por telefone. Quantas por vezes telefone. você cobrou? Eu não consigo lembrar esse número de vezes, mas eu falei com ele bastante vezes. Ok. Ele me deu uma foto, inclusive, num jantar, não sei se o doutor já tem uma Sim, foto. foi mostrado Isso. Então, tá. Ele ficou uma pessoa assim que eu até continuo tendo, entendeu? Carinho por ele. Porque eu acho que o fato dele ter se esquivado e querer falar que não me conhecia, como os demais também fizeram, não diminuem isso. Porque não houve irregularidade nenhuma. Tem uma comissão interna dentro da Petrobras que diz que a compra foi feita pelo menor preço, não tiveram problema nenhum interno. Perfeito, Eduardo. O que eu quero saber é que quem determinou que você receberia do seu Júlio Camargo O senhor Carlos Batista de Sá. e com quem você tratou esse recebimento? Com o Flávio, ele me passou o telefone, o Flávio ligou para o filho do senhor Júlio Camargo, e eu e o Flávio só, nós dois, fomos até o escritório uma vez, com o senhor Júlio Camargo, o filho dele. Esse eu conheci. E aí nós levamos minuto no contrato, do fatídico contrato, que me arrependo de ter feito. Quem que estipulou o valor do contrato e a forma de Ele pagamento? olhou para mim e falou assim, ó, o que tem para vocês é isso aqui, ó. Pronto, desse jeito. Eu falei, bom, é melhor pegar do que não pegar. Hoje eu vejo que, infelizmente, eu estava equivocado. Perfeito. Eu não conhecia mesmo, se eu soubesse. Estou satisfeito, excelência. Perguntas adicionais aqui. Vendo alguns registros bancários, a sua empresa costumava fazer saque em espécie levado nas contas? Da empresa? É credencial. Às vezes fazia, doutor. Às vezes não fazia. Dependia de onde a gente estava e o que a gente ia fazer. Eu fiz muitas construções, muitas obras particulares minhas, imóveis com reforma, está tudo no meu imposto de renda. E às vezes pedreiro não tem conta, não dá para dar cheque de sexta-feira pro cara. Mas aí eram construções feitas pela credencial? Ou Não, eram pessoa particulares? física. Pessoa física, particulares. A credencial é uma empresa constituída por lucro presumido, ela não é lucro real, presumido. A gente arremetia os lucros da credencial, dividia entre nós dois. Eu tinha uma conta da credencial que eu administrava e tinha a minha física no mesmo banco, Itaú. E o Flávio tinha no Santander, uma da credencial que era dele. E era dividido entre nós dois só. Nunca tivemos conta fora do Brasil, não tinha mais nada do que isso. Por exemplo, aqui no dia 9 de 5 de 2012, segundo aqui pelo menos relatório de análise 14 de 2016, está no evento 1, Alt 51, denúncia, consta que a credencial fez um saque de R$90 mil nessa data. E o senhor Flávio fez um também na mesma data de 80 mil. Sabe do que é isso? Não me lembro. No dia 11, poucos dias depois, a credencial novamente R$85 mil no saque. Não me lembro, mas não tem absolutamente nada a ver com o senhor José Dirceu. Que aliás, eu só conversei com ele e conheci depois que ele deixou de ser funcionário público e depois de exercer qualquer cargo público. Não. Tá bom. Eram essas questões. O senhor gostaria de dizer mais alguma coisa? Gostaria sim, doutor. Gostaria de agradecer essa oportunidade de eu falar. Falei com o coração, não menti, pelos meus pais e por todos o motivo da minha existência de novo, pelos meus advogados, meus amigos, por todos que estão aqui, que não é por acaso o motivo da nossa existência e a gente mesmo está aqui. Eu falei a verdade. Nos meus negócios, nos nossos negócios, de forma humilde, a gente é do interior de São Paulo, mas eles sempre obedeceram os valores permanentes que meus pais me deram
e não troquei por sensações momentâneas em nenhum momento das nossas vidas. Eu consigo tecnicamente defender em todas as nossas ocasiões, se eu tiver oportunidade, tudo. E tenho certeza da minha consciência está tranquilo. E agradeço de novo a todos aqui. Perfeito. Então, declaro encerrado o depoimento do senhor Eduardo Aparecido de Meira. O que a gente está tratando agora. Eu trouxe até as maquetes para explicar, porque as pessoas vêm aqui e como eu sou leigo na área jurídica, ninguém consegue saber o que é a costura de um tubo. Então eu pedi que fizesse essas maquetes. Se o senhor me permitir, eu posso explicar todos esses temas um por um, com base técnica, inclusive. O que foram esses pagamentos aí à própria JD? A JD? Isso. A JD. Isso aí, a relação. Bom, é importante falar já, porque eu sei que o senhor vai se aprofundar, então já conto do começo que é melhor. A história é assim. Em 2007, eu tinha muitos terrenos na região de Campinas, eu sempre fazia... Como eu vendia material elétrico, eu tinha poste, transformador, para-raio, cabos, cruzetas, isoladores. Como eu tinha essas fábricas como representadas minhas, eu sempre chegava aos incorporadores de loteamento e fornecia. Então, num loteamento, eu tinha muitos lotes em Sumaré, na região minha, e acabei tendo também no condomínio Santa Fé, onde o senhor José Dirceu tem uma casa. E eu tinha um terreno do lado da casa dele, um terreno na entrada do condomínio. Tinha 2 terrenos lá, já fazia tempo. E eu cheguei e eu conhecia ele porque meu pai sempre me falava dele sobre Guareí. Guareí é um município do interior de São Paulo e o tio dele foi prefeito quando meu pai era moleque. Eu nunca procurei o senhor José Dirceu, apesar de depois de ter se tornado meu amigo, antes de 2007, porque ele era governo. A gente nunca quis ter laços com nenhum tipo de instituição governamental. Foi até essa tomada de decisão nossa para não criarmos uma empreiteira. E com a dificuldade das exigências do CREA também. Então, eu conversei com o senhor dele, me recebeu, foi muito amável. Depois a gente viu as coincidências do tio dele ter sido prefeito da cidade onde meu pai era moleque. Muito provavelmente quando ele passava as férias lá... Certo, mas vamos ser mais objetivos, tá? Qual foi o motivo? Teve relação comercial com a Tive, em 2008. O motivo é que ele não queria fazer negócio no Brasil nenhum, ele queria fazer negócio fora. E eu fiz um estudo geográfico e verifiquei que as ilhas do Caribe e alguns países da América Central, eles estavam à base energética única, como a termoelétricas, a óleo ou a gás. E o Panamá foi onde a gente escolheu ir primeiro. Oferecer o quê? Oferecer um sistema simples que a gente tem aqui no Brasil, mas eles não têm lá, que são os aquecedores solares da Heliotec, que hoje é Bosch, que era a maior fábrica da época. Então a gente foi até o Panamá juntos, eu fiz um contrato com ele, para ele me abrir mercado, eu com empresários, fabricantes, e a gente foi para o Panamá junto. Esse foi o exemplo mais forte. Eu, o senhor José Dirceu, o Flávio, o senhor Ronaldo Cubi, dono da Heliotec, fomos até o Panamá. Eu paguei 10 parcelas de R$20 mil para ele naquele ano. Ele me abriu no Panamá uma interlocução boa. Ele me apresentou algumas pessoas do governo, o próprio presidente do Panamá, o senhor Martim Torrijos, e apresentou um empresário que seria o foco do nosso negócio, que é o Grupo Melo, que o dono é um senhor, já deve ter uns 90 anos, chama-se senhor Arturo Melo. É um grupo muito forte lá, seria numa analogia, seria uma Votorantim aqui no Brasil. E a gente procurou porque a gente queria formar o que no Panamá? Mercado. Essas placas, se lhe interessa, eu explico como funcionam. Elas são simples. No Brasil, hoje ainda a gente não tem nem 4%, eu acredito, que não chega a 4%, as unidades habitacionais brasileiras com aquecimento solar de água. Se a gente pega uma casa com baixa renda... mas não tem necessidade de estar nesse detalhamento. Seria o motivo do Panamá. Foi feito algum contrato de estudo? Foi feito um contrato com a JD, foi feito pagamento para a JD, e depois disso a gente não teve mais negócio, a gente teve amizade. Só. E o negócio do Panamá, teve algum contrato? Não teve continuidade, porque o Grupo Melo... Ali o Panamá, como tem aquele canal ele dificulta as coisas. É aí que eu fui perceber. Apesar do estudo geográfico,
eu fui perceber que essa geografia ela é difícil, porque qualquer coisa nova que a gente levar para o Panamá, na mesma hora tem um chinês 2 semanas chegando com o mesmo produto lá. Quantas Entende? vezes esteve no Panamá? Uma só uma vez. Quanto tempo ficaram lá? Ficamos 4, 5 dias. E foram visitar essa empresa? Como é que é o nome mesmo? Grupo Melo. É um Grupo Melo, um grupo. Ele tem fast food, tem rede de supermercados, ele cria o pintinho, o ovo, a galinha, o frango, tem uma sadia lá, assim. O senhor Tem chegou fábrica de portas. a tratar com esses Marco Aurélio Rosa, Jansen Marco Aurélio da Ferreira? Rosa Ramos? Isso. Marco Aurélio da Rosa Ramos, eu tratei com ele lá atrás sobre a questão da reinserção da Brastubo. Tanto ele como todo o pessoal da área de suprimentos da Petrobras queriam, não sei O se senhor querem. chegou a tratar com ele sobre Apolo? Não, sobre Apolo não. Com Não o senhor tratei. Jansen Ferreira. Nunca conheci o Sr. Jansen. O senhor chegou a tratar desse assunto envolvendo o Apolo e esses tubos com o senhor Luiz Eduardo? Não. O Sr. Luiz Eduardo não entende desse assunto. Nunca tratou com ele? Não. Nem ele te ajudou de alguma forma? Não. Assim, fazendo uma analogia pela nossa inteligência, doutor, se eu fosse tratar o assunto tubos com o senhor José Dirceu, e se tudo isso que o senhor Júlio Camargo falou é verdade, eu não precisava colocar um terceiro fornecedor. Era simplesmente passar pela Mannesmann e pela Confab. Entendeu? Tem um documento aqui nos autos, que são os manuscritos que foram Eu vi. apreendidos, o evento 1 ao 52, Eu vi. que são manuscritos com Fábio, Apolo, Jansen e tal. Você pode dar uma olhadinha. Essa letra do senhor, não é do Não. senhor? Não. É só na minha letra, não. O senhor estaria presente quando foram feitas as anotações? Não. Então tá, o senhor pode Não. ouvir. Na minha letra é bem mais feia que essa. Então o senhor disse que essa foi uma remuneração A remuneração do contrato combinada, normal combinado com a Apolo. combinado e não cumprido. E o senhor nunca repassou dinheiro ao senhor José Dirceu ou a JD Não. para esses pagamentos? Não. O que eu dava para ele era uma camisa no dia do aniversário dele. Ele é uma das poucas pessoas que eu posso fazer um elogio a ele, que eu conheci, que recebem a gente como eu também recebi as pessoas na minha casa, com bastante comida, com tranquilidade, um tratamento sempre cordial e recíproco. Mas ele era muito ocupado. Ele era muito ocupado, sempre estava fazendo política, estava cuidando do processo que ele tinha também. Eu conversava pouco com ele. Ah, sim. Só vou interromper o tamanho do áudio aqui, tá? Então, no processo Eduardo Aparecido de Meira... processo 503-08-83, continuar o depoimento do senhor Eduardo Aparecido de Meira. O senhor mencionou que esses pagamentos que o senhor fez para credencial, para JD, foram quantos mesmo? 10 parcelas de R$20 mil. 10 parcelas de R$20 mil. Brutos, né? Isso foi Valores calculado brutos. com base em alguma Isso é coisa, valor não? bruto. Não, foi um dinheiro que ele me pediu, que ele estava precisando e ele ia viajar e ia trabalhar. E não foi só no Panamá que ele me abriu. Ele me apresentou uma mulher, que aí sim foi o Luiz Eduardo, me apresentou uma mulher do Peru chamada Zaida, que poderia vender. Aí eu entreguei um monte de catálogos, especificações de materiais elétricos para tentar vender no Peru. E um dia ele trouxe também uns iraquianos que vieram e me chamou, falou: Eduardo, você tem alguma coisa no Iraque? O pessoal vai reconstruir. Trouxe. E eu ainda aprendi a falar a frase do Islã para entrar no Islã em árabe e eles gostaram. Mas como que chegaram nesse valor? Quanto foi mesmo que o senhor falou? R$200 mil brutos. Brutos. É Como 10 que parcelas. chegaram nisso aí? Assim, ó, você me paga 10 parcelas de R$20 mil e eu te abro o mercado, Eduardo? Pago. E paguei. Eu não tinha contrato com nenhum órgão público. E esse dinheiro sempre foi das minhas comissões, das minhas vendas, que eu trabalho há 31 anos, doutor. Vendo aqui os pagamentos, eu vejo aqui parcelas de 18.770. Mas aí deve ser valor líquido, deve ter o imposto de renda retido na fonte, que é 1,5%. Nos Entendeu? pagamentos depois tem pagamento de R$15 mil e 3.770. Por que fazia picado assim? Não, porque 15 mil, deve ter sentido. Às vezes eu tinha alguma dificuldade de fazer transferência ou pagamento no mesmo dia, Tá. mas são 20 mil brutos.
Esses 15 devem ter sido feitos, depois deve ter estourado o limite daquele dia de transferência, e eu devo ter feito um complemento depois de 3 mil e pouco, porque é 1,5% descontado na fonte. Então são R$200 mil brutos. E esses R$200 mil não teve nenhuma base assim específica? Não, foi desse jeito. Talvez eu ganhe tanto. Não, o eu. padrão é esse. Aí, se o senhor me permitir, é o seguinte: o Caribe é ensolarado. Sim. No Brasil, que a gente conhece a tecnologia de duas placas solares e um boiler de 200 litros em cima de um telhado, numa habitação de baixa renda, reduz em 60% a conta de energia do baixa renda. O que permite o baixa renda, inclusive, deixar de ser inadimplente. Lá não é diferente. E lá a energia custa mais caro. Inclusive na época, acho que na hora do almoço, assim, apagava o país. Porque eles funcionam com termo. Se isso desse certo, qual era o objetivo? Fixar o Grupo Melo como distribuidor e expandir esse trabalho pelas ilhas ali, porque eles não têm hidrelétrica. Agora eu estudei e vi que eles fizeram linhão, que sai do México agora e está trazendo energia hidrelétrica para alguns países ali. O senhor mantinha, a sua empresa, o senhor mantinha contato telefônico frequente com a JD Assessoria? Mantinha. Eu verifiquei aí o que a polícia, o trabalho da polícia. Com todo o respeito eu digo, não necessariamente esse número de ligações foram completadas, podem ter sido tentadas. Mas assim, só para entender, eu falava 42 horas em média por mês no meu telefone celular, dentro do carro trabalhando. Porque eu ficava 16 horas por dia trabalhando entre Sumaré e São Paulo e andando dentro de São Paulo, quando o trabalho era ali. Ou mais para o interior ainda do estado. Então, eu olhei esse número de ligações, eu não achei ele alto. Assim, por meu processo de divórcio, por exemplo, no mesmo dia minha ex-esposa me ligou 72 vezes. Aqui eu não atendi. Uma série de 60 ligações por mês entre março e julho de 2012. Então, o que eu estou informando, doutor. Falavam bastante, então. Falava com eles, brincava, até com segurança. No ramal eles tinham vários telefones, até o segurança, o pessoal lá, a gente brincava com eles. Mas não tinha relação comercial, não tinha. Em princípio são essas questões de juízo, eu passo ao Ministério Público. Tá. Só uma questão. Tá. Em relação a Júlio Camargo, alguma vez manteve contato com Júlio Camargo pessoalmente ou por algum outro meio, através da pessoa de José Dirceu? Não. Só o filho eu conheci. Só o filho dele. Eu nunca vi o senhor Júlio Camargo, a não ser aquele dia que ele veio aqui. E ele também disse isso. Em alguns desses telefonemas acontecidos entre março de 2012 e julho de 2012, foi conversado com pessoas da empresa JD sobre os pagamentos que o senhor estava recebendo, que também são no mesmo período? Durante o período em 2008, o senhor está falando? 2012. 2012? O senhor estava recebendo de Júlio Gerim Camargo 699 entre março e julho. Não tem nesse nada. Período houve 300 ligações. Alguma dessas ligações? Não tem nada com esse assunto. Não existe esse assunto nisso. Existe amizade, existe só essa interlocução. Assim, parece um número exagerado, mas eu também vi aí que mesmo as tentativas de ligação, elas contam uma. Não necessariamente eu atendi o telefone, eu falei. Mas é como eu disse, minha ex-esposa conseguiu me ligar 72 vezes no mesmo dia. Sem maiores perguntas. A sede de acusação tem perguntas? Eu deixo sempre o defensor do próprio acusado para o final. Os outros defensores têm indagações? Pode alcançar o microfone lá, por gentileza. Defensor de Flávio Macedo. Boa tarde, senhor Eduardo. Boa tarde. Senhor Eduardo, quando o senhor foi para o Panamá, o senhor disse que o senhor Flávio foi junto. Flávio Macedo. Ele era sócio da Credencial a essa época, senhor Eduardo? Não era sócio da Credencial. Ele estava naquele período onde ele estava saindo da empresa do padrasto dele, que infelizmente veio a falecer, e vindo comigo. E nessa época ele já estava namorando
a minha ex-cunhada, com quem ele é casado hoje. Qual o motivo dele ter ido junto, senhor O Eduardo? motivo é ele me acompanhar e me ajudar, porque tudo isso dá um trabalho, a memorização, a capacidade de memorização, organização, já vai esgotando. Inclusive, meu acordo com o Flávio é que o dia que eu não tivesse mais pernas, ele me ajudasse com meus filhos. Mas ele não era sócio da Credencial. Não. Ele não teria Não. efetuado nenhum Mas pagamento. confirmar que uma empresa tinha um produto bom ou não. Inclusive, se o senhor me permitir, nessa questão dos tubos, eu pedi uns amigos fora, fiz o desenho e trouxe umas maquetes aqui para explicar, porque eu ouvi as testemunhas aqui e eu queria me pronunciar e mostrar tecnicamente também, mas assim, para ficar um pouco mais claro, quando as pessoas falam em tubo com costura, tubo sem costura, porque assim, eu trouxe isso aí, eu queria pedir licença para explicar. Essa contratação da Auguri Empreendimentos pela Credencial, o senhor pode me esclarecer? Isso é um grande arrependimento, porque nós não prestamos serviço nenhum para a Auguri. Isso daí eu tinha um acordo verbal com o senhor Carlos Batista de Sá, Sá Batista. Nunca tive contato com ninguém mais dentro da Apollo Tubulars. Tive um almoço com o senhor Carlos, a esposa dele, o Flávio. Aí o Flávio já estava vindo para ser meu sócio nessa época. Em Lorena, na fábrica. Tivemos algumas reuniões, só eu e o seu Carlos. E eu tinha muita vontade de ter um produto na Petrobras, porque eu só via 2 fabricantes. Era um monopólio que tinha ali. Só tinha 2 fabricantes. Então eu via a oportunidade de negócio. E a gente fez o trabalho, ajudou no convencimento da reaceitação do tubo com a costura longitudinal, que é que eu vou explicar com as minhas maquetes. Com quem que o senhor ajudou? Com o pessoal da área de estratégia de compras de materiais, com o senhor Roberto Alfradi, que era o gerente, e o pessoal dele, o pessoal do cadastro, o senhor Hernani Turazzi. A gente via que a Petrobras, a Apollo estava bem atendida pelo senhor Menezes, que era um representante. O senhor Carlos Batista falou que ele era um bom representante técnico e tal. E eu falei para ele, olha, o que a gente pode tentar fazer? A gente está numa relação com o pessoal de estratégia. Quem sabe a Petrobras seja o objetivo da Petrobras mesmo, ter mais um fornecedor. Como é que o senhor chegou até a Apollo, ou como é que a Apollo chegou até o senhor? Eu cheguei até a Apollo porque eu entrei na Petrobras para tentar reinserir a Brastubo, que era uma antiga fornecedora de tubos da Petrobras, na Petrobras. Mas eles tinham uma questão jurídica para resolver e eu vi que as coisas não iam sair do lugar. Mas essas empresas, um funcionário que trabalha na Confab, trabalha na Brastubo, depois trabalha na outra, é um mercado pequeno. Pequeno e com muitos olhos. Por quê? É um mercado muito grande. Muito grande. Como é que a Apollo chegou até o senhor? Ou o senhor eu procurei o senhor Carlos Batista. Eu consegui o telefone dele, me apresentei e ele foi me encontrar em São Paulo. E eu com ele sozinho. Nós nos encontramos e tomamos um café. E ele estava naquela fase de encerramento de carreira, porque ele é um senhor quase da idade do meu pai. Assim, sabe? Ele falou para mim, olha, teve a fusão com a US Steel, teve um aporte grande de capital. Posso tomar só um? Claro. Desculpa. Então aí eles estavam fazendo a joint venture com a US Steel. Eu vi que eles tinham corpo. Até por isso fui lá na fábrica dele e verificar laboratório de entrada de matéria-prima, manufatura completa, ensaios de laboratório de produto final. Então eu percebi que essa empresa, mesmo ela fazendo um produto que já não era aceito pelo corpo técnico da Petrobras, apesar de padronizado também estar, ela tinha condições de confiabilidade, e não tem problema, porque a pior coisa é vender um produto. Quantas vezes que o senhor teve com o senhor Carlos? Com o senhor Carlos, entre 5 e 10 vezes. 5 e 10 vezes. E o que foi contratado entre o senhor? Foi combinado entre eu e o senhor Carlos o seguinte: senhor Carlos, eu tento fazer o meu trabalho possível de convencimento, porque isso é foco, é venda mesmo. Falei para ele, olha, os seus tubos não vão sair da prateleira se não tiver alguém que fique em cima, e tecnicamente também entenda o mínimo, e saiba falar bem. E ele me viu,
eu sou uma pessoa grande, todo mundo... Eu joguei basquete durante muitos anos, então tem assim uma facilidade de falar, uma simplicidade, que eu gosto disso. E o que foi combinado de Foi combinado que ele ia me remunerar em 1%. E por que não foi feito? Mediante, porque era a de êxito. É assim, quando ele fechou o contrato com a Petrobras, nós nos reunimos num restaurante lá no Rio de Janeiro. Era uma noite, ele me pegou, eu estava com o Flávio no aeroporto Santos Dumont. E nos levou até um restaurante perto ali que chamava Casa Suíça. Lá nós jantamos. Ele tinha assinado o contrato com a Petrobras, estava feliz, porque eu sugeri muito a ele que ele desse o máximo desconto possível naqueles tubos. Com quem que o senhor falou na Petrobras? Eu falei sobre a Apollo, eu falei só com o senhor Roberto Alfradique. Só com ele. Apesar dele dizer que não, ele falou comigo. Mas ele não... Essa questão, senhor Carlos, todas as pessoas que foram ouvidas aqui, nenhuma confirmou essa versão que o senhor fala que foi contratado pela... Então, Excelência, eu pensei nisso. Exatamente, eu assistia e me sentia mal. O que acontece? A denúncia, Nem acusado, a acusação diz que eu peguei e recebi R$700 mil do senhor Júlio Camargo para entregar para o senhor Zé Dirceu. Isso está na minha acusação. Ninguém quer ser meu amigo agora. Então, acredito, o senhor Carlos Batista, ele acha que assim a defesa dele fica mais fácil. Porque a minha relação foi com ele, direto com o senhor Carlos Batista. Minha com ele, pessoal mesmo. Inclusive, eu considerava ele muito amigo. Como se fosse uma pessoa que estivesse no Rio de Janeiro, como meu amigo. Eu sou do interior de São Paulo, um mercado novo, extremamente grande. Continuo confiando nesse mercado. Se eu pudesse ter uma representada para vender tubos para a Petrobras, eu focaria nisso, porque a gente poderia também não só vender para a Petrobras. A Petrobras tinha um plano de fazer também... O pessoal da Petrobras também não se recorda do senhor? Então, todos pelo mesmo motivo. Eu acredito. Seria muito fácil a gente fazer uma cariação e eu fazer a memória deles voltar, porque não é possível que ninguém me reconheça, sabe? O senhor Luiz Eduardo de Oliveira e Silva esteve com o senhor alguma vez? O senhor Luiz Eduardo de Oliveira e Silva é irmão do José Dirceu, são meus amigos. Luiz Eduardo mora em Ribeirão Preto, a minha casa fica em Sumaré e ele trabalha em São Paulo. Muitas vezes ele parava na minha casa para tomar café, para almoçar, ou jantar, ou eu ir para o escritório dele em São Paulo. A gente tinha uma relação, assim, eles são mineiros, eles são muito... Então, nessa ação penal 503-08-8380, depoimento do senhor Eduardo Aparecido de Meira. Senhor Eduardo, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Também pela nossa lei, se o senhor ficar em silêncio, isso não traz nenhum prejuízo ao senhor. Mas também essa oportunidade que o senhor tem de falar no processo. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Com prazer, eu que prefiro falar. Certo. Então, senhor Eduardo, para nós começarmos, essa empresa Credencial Construtora, quando que ela foi criada? O senhor é sócio, dirigente? A história é assim. A Credencial, ela sempre foi uma empresa minha com a minha irmã. Antes eu tinha outras empresas de representação comercial mesmo. Por algum motivo eu fechei uma e outra eu vendi e montei a Credencial. O objeto do meu trabalho sempre foi a representação comercial, a venda, o acompanhamento, o follow-up de produtos, serviços, isso tudo. Quando ela foi criada, aproximadamente? Eu acho que ela foi em 2010, por aí. Não, foi antes, bem antes. Eu não consigo guardar as datas, eu sou péssimo nisso. Eu consigo guardar os fatos, sabe? E ela foi criada, quem ela foi criada, sócios? Eu e o Flávio. A minha irmã saiu, o Flávio ficou. E como o Flávio é engenheiro civil, eu sou técnico em mecânica, também conheço elétrica e também trabalhei com PCP muito, com projetos, trabalhei com OIM. A gente pensou, falou o seguinte, vamos montar uma empreiteira na área civil, que a gente pode começar com obras também, não só a representação comercial, parar de trabalhar para os outros e trabalhar para a gente mesmo, que a gente acabava trabalhando muito.
tinha muito chefe. Todo mundo, as empresas que a gente representava, cada um era um patrão. Então a gente queria ter um negócio nosso. Mas foi muito difícil isso. É muito difícil uma empresa, uma construtora nova no Brasil ser criada. Pelas exigências da Lei 8666, pelas exigências de uma forma geral, exigências de um CNPJ ter expertise e ter que apresentar essa expertise antes, uma história toda, sendo que a empresa é constituída de homens. Eu acho que a Lei 8666, ela poderia, inclusive, assim, uma sugestão, ela ser mais aberta aos novos. Mas assim, então o senhor criou essa empresa, o senhor era o sócio, o senhor é Flávio. Isso. Tinha alguma divisão de tarefas entre os dois? Não, a gente trabalhava junto. Tá. E chegou a ter uma sede essa empresa? Essa empresa sempre foi na minha casa. Eu sou divorciado, eu tenho uma casa em Sumaré e tenho um apartamento em São Paulo. São duas moradias e escritórios, basicamente. O que acontece? Como a gente é a parte menos importante sempre, então você sempre vai aos clientes, Excelência. Sempre a gente ir aos clientes. Tanto que a gente rodava 90 mil quilômetros de carro por ano, em média. Trabalhava 16 horas por dia. Esse endereço aqui em Rua Itália, 885? É uma casa minha, ela tem uma garagem boa, tem várias salas de escritório, ao contrário do que disseram, entendeu? Acho que não viram. Ela tem um anexo, ela tem os escritórios, tem os arquivos. Não é uma empresa de fachada. E também, assim, eu estou, sabe, de tudo que está acontecendo, eu vou ser sincero, pode me deixar preso, pode acontecer o que for, só que eu quero deixar claro uma coisa: eu não tenho, humanamente é impossível a minha identidade ser apagada. Certo. Eu me sinto muito mal quando as pessoas me escrevem ou falam que eu era uma empresa de fachada, ou estava trabalhando para o José Dirceu, ou eu estava trabalhando por alguém. Eu trabalhava por mim, pelos meus filhos que eu crio e com os valores permanentes que meus pais me passaram. Mas assim, então, seguindo o senhor Eduardo, o senhor Flávio, daí como é que ele fazia? Ele prestava serviço? Não. O Flávio foi meu sócio. Depois de um tempo, o Flávio era sócio de uma construtora com o padrasto dele. O padrasto dele estava muito doente, depois o Flávio começou a namorar minha cunhada. Eu apresentei o Flávio para minha cunhada, eles acabaram se casando, eles são casados. Certo. E o Flávio veio comigo, a minha irmã saiu, minha irmã tinha 1% só da empresa, e eu falei para ele, vamos encarar o mercado, vamos expandir. E na época eu era, assim, modestamente falando, uma pessoa muito conhecida na área elétrica, porque a expertise de venda de transformadores, de consumo, materiais de consumo constantes, sem sazonalidade, é a mesma coisa. Você vai ter oportunidade para falar depois. Tá bom. Para responder minhas perguntas como elas são feitas, certo? Certo. O senhor Flávio, ele prestava serviço no local? O Flávio trabalha direto comigo, sempre comigo, no local, nas empresas. Na sua empresa? Na credencial. Na credencial. A gente sempre estava ali. A gente ali se reunia, ali a gente fazia todos os nossos planos e dali a gente saía para atender nossos clientes. Voava ou viajava de carro, mas era muito carro para todo lado. O senhor... Sua empresa chegou a ter empregados? Não, ela é muito pessoal, não tinha necessidade de ter empregado. A gente, com a tecnologia da informação, a gente tinha iPhone, iPad, a gente conseguia fazer tudo de forma remota, e se a gente precisasse imprimir um documento, a gente ia até um lugar, uma empresa que a gente tivesse prestando serviço, posso imprimir um documento para a próxima reunião. Então a gente saía do interior de São Paulo, que é Sumaré, ia para São Paulo para trabalhar. Chegava a prestar algum serviço, como é que se diz assim, técnico, ou era só representação comercial? Técnico. Eu sempre fiz questão de pelo menos entender o mínimo de todas as áreas e os objetos que nos foram trazidos. Por quê? Não dá para entrar num ambiente sem estudar história, geografia e ter o mínimo de técnica. Mas prestava algum serviço técnico para essas empresas que contratavam o serviço da credencial? Em algumas questões, sim, alguns melhoramentos. Por exemplo, quando eu trabalhei com a Itaipu Transformadores durante 15 anos, eu fiz uma patente olhando um tanque de combustível de um caminhão. Mas foi através da credencial? Não, fui eu. Acho que nessa época era credencial.
mas eu fiz a patente em meu nome de um transformador que a caixa dele seria polimérica. E o contratado era credencial pela empresa? Não, eu era o representante da Itaipu Transformadores. Eu idealizava. A construtora prestou algum serviço técnico para alguma das empresas que a contrataram? Técnico, só na hora de vender, só na venda, Como assim? só na hora de tentar muito gostosa a relação. Ele é um cara simples, o Luiz Eduardo, principalmente. Muito simples, muito fácil, muito amável. A gente criou uma relação mesmo de amabilidade assim. Foi legal, é uma relação muito legal. Mas não tivemos êxito em negócio. Porque o José Dirceu, eu já vou antecipando. O senhor me desculpa se eu estiver me antecipando, é porque eu estou há 5 meses preso e essa hora eu não via essa hora chegar. Eu realmente me sentia... a relação com eles... o senhor José Dirceu não conhece o mercado. Ele conhece macroeconomia, conhece... E tampouco fica controlando negócios, nada. O Luiz Eduardo era o gestor do escritório dele. Eles não têm expertise para nada. Eles não sabem sobre teor de carbono de aço, sobre rosca premium, sobre revestimento de tubo, sobre forma de construção de tubo. Eu pedi até que fizessem em papelão. Eu trouxe em papelão aqui. E por que ele foi nessa reunião, então? Não, quem foi? Luiz Eduardo. Não, o Luiz Eduardo não foi. Não. Isso não é verdade. Não. O senhor Carlos, e eu acho que o delator Júlio Camargo, esse pessoal do Rio de Janeiro, eles vêm com um discurso assim, único. Entendeu? Infelizmente, é discurso versus discurso, doutor. Mas eu não tenho motivo para mentir. É como eu disse, não vou trocar meus valores permanentes por nenhuma sensação momentânea. Não vou mentir. Meus pais vão ver esse vídeo nosso um dia. Entendeu? Todos que são o motivo da minha existência, que passaram por mim. Por que ele mentiria sobre isso, o senhor acha? Qual deles? O senhor Carlos Eduardo ter recebido o senhor e o senhor Luiz Eduardo? Porque o senhor Carlos, quando viu que a denúncia contra mim é uma denúncia feita pelo Júlio Camargo, que eu nunca vi o senhor Júlio Camargo. Ele falou aqui. O senhor Júlio Camargo também disse que não podia afirmar, para o senhor mesmo, eu estava ali, que foi repassado algum dinheiro para o José Dirceu. Ele não podia afirmar isso. Mas na hora que as pessoas leem as pessoas do meio que leem a minha acusação, elas verificam assim, pô, eu não conheço o Eduardo, nunca vi Eduardo, nunca trabalhei com o Eduardo, Eduardo não prestou serviço nenhum. Porque nesse caso, a credencial é Eduardo. Porque quem conhecia o tema e quem estuda os temas de forma de workaholic mesmo, sou eu. Eu posso ficar aqui, a gente conversando a tarde inteira, doutor, tecnicamente. Entendeu? Assim, eu domino o suficiente para, se um dia tivesse problema na venda de um tubo, eu pudesse ir lá ver se o problema era da pressão que foi aplicada nele, se era nominal, se era pressão de trabalho, ou se ele realmente tinha problema na qualidade. Em buscar na rastreabilidade, na ISO, o defeito, o teor, sabe? Eu sempre tive essa... Por que foi feito então o contrato com a Augur e não com a Apollo? Porque foi a única forma da gente receber alguma coisa. O arrependimento, só agora eu sei que isso foi errado. Me arrependo muito, porque eu não precisava, não deveria ter feito isso. Foi um contrato fictício e eu não... Infelizmente, eu não conhecia. Agora que eu vi, o senhor Júlio Camargo tinha várias empresas. Nós nunca tivemos mais do que uma empresa. Nós tivemos uma empresa nossa, pessoal, e muito trabalho. E ele era um representante comercial também, que deve ter se enriquecido muito na Petrobras, que deve ter muitos anos à minha frente. Eu sei que ele vendia os cabos navais dele lá na Petrobras e era praticamente o líder disso daí. Que ele trabalhava com a Pirelli e eu trabalhava com a Irix Cable. Só que o meu mercado era São Paulo. Mas por que a Apollo não contratou, não pagou a sua empresa diretamente? Porque o senhor Carlos Batista, nessa noite do jantar na Casa Suíça, ele estava muito feliz por ter assinado o contrato com a Petrobras. E com as palavras dele assim, ó, muito triste por não poder assinar o contrato com a gente. Por qual motivo? Porque o senhor Peixoto de Castro, que eu nunca falei, que inclusive no depoimento na Polícia Federal, o senhor procurador
me fez confundir, eu acho que também se confundiu, porque eu não vejo uma fé nele, disse que eu conhecia o senhor Palhares de Castro. Eu não conhecia essa pessoa, nunca vi. Eu só conhecia na Apollo o senhor Carlos Eduardo Batista e o senhor Wilson, nesse almoço com a esposa do senhor Carlos Eduardo Batista, lá na fábrica em Lorena. Não conheço mais ninguém na Apollo. E aí ele disse, voltando no jantar, ele diz o seguinte: estou muito feliz por ter feito o contrato com a Petrobras, isso aqui vai me ajudar na minha carreira, mas eu, ao mesmo tempo, tenho uma notícia ruim. Eu não vou poder fazer o contrato com vocês. Porque aí ele abriu. O senhor Carlos, o dono da fábrica, não falou o nome, Peixoto de Castro só, é amigo de criação de cavalos de um cara chamado Júlio Camargo. Eu sabia quem era o Júlio Camargo pelo mercado de cabos lá em São Paulo, cabo de energia. Sim. Eu falei, pô, mas não é possível. Não é possível, porque a gente queria vender, acompanhar a venda, o follow-up, buscar nos EPCistas a venda direta aos empreiteiros, tubo para refrigeração de água, principalmente, que ele poderia vender muito. A gente estudou o mercado. E ele também ficou muito chateado. Depois eu continuei ligando para ele, cobrando. Ele falou que eu acertasse então com o senhor Júlio Camargo. Aí eu nunca abandonava o assunto não saía da minha cabeça. Eu fui trabalhar com outros temas que eu também domino tecnicamente, tento fazer o máximo de forma humilde, mas sempre tecnicamente saber onde eu estou pisando. Infelizmente, de tudo isso daí, onde eu não sabia nem o que eu estava fazendo, era quando eu fiz esse contrato fictício com a Auguri. Não deveria ter feito, não deveria ter recebido. Não devia ter recebido. Era melhor. Apesar de ter participado da venda, ele ter um compromisso de 1% comigo, não ter cumprido comigo, eu errei. O Ministério Público também afirma no processo, embora isso não seja objeto específico dessa denúncia, que a sua empresa teria intermediado propina em outros contratos da Petrobras. Então, por exemplo, há uma referência aqui, consórcio CMMS. Certo. Teria pago cerca de 12 milhões entre 2011 a 2013 para credencial. Tá certo. O que foi isso? Na ordem. Por orientação dos advogados, as questões que não são atinentes à denúncia, ele não vai responder, Excelência. Está no contexto, doutor, da questão, inclusive está na declaração preventiva. Que existem outras investigações em curso e a gente vai optar por não responder sobre essas outras empresas nesse momento, Excelência. Tem um outro aqui, depósito da Mendes Júnior, em 4 de 5 de 2012 para credencial, também não pretende responder? Doutor, para vir até aqui, eu foquei o assunto tubos, certo, que é o